Fala pessoal, tudo bem? Então, continuando aqui o nosso curso de Geometria Analítica Plana, a gente está aí no capítulo de circunferência, no tópico de equações paramétricas de uma circunferência. Tá legal? Então, na nossa aula anterior, a gente viu aí, né, como escrever parametricamente, né, uma circunferência, né, com um par de equações. Então, agora, vamos resolver, a partir dessa aula de agora, alguns exercícios envolvendo esses conceitos que a gente viu na aula anterior. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Então, o primeiro problema é o seguinte, ó. Obtenha um par de equações paramétricas que represente a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 6y menos 3 igual a zero. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é achar o centro e o raio da circunferência. Tranquilo? Então, aqui, ó, lembrando, né? A é o coeficiente de x, B é o coeficiente de y e C é o termo independente. Então, primeira coisa, o x do centro ele é igual a menos a sobre 2. Então, o x do centro ele é igual a 2. O y do centro é menos b sobre 2. Então, o y do centro ele é igual a menos 3. Então, achamos o centro da circunferência. Agora, eu vou achar o raio. Então, lembrando, como é que acha o raio? É a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado menos 4 vezes c. Tudo isso sobre 2. Então, isso aqui ficou a raiz de 16 mais 36 mais 12 sobre 2. Então, isso aqui ficou a raiz de 64 sobre 2, que é igual a 8 sobre 2, então o raio é igual a 4. Então, tendo o centro e tendo o raio da circunferência, a gente consegue reescrever a equação da circunferência da seguinte maneira. O x, ele é o x do centro mais o raio vezes o cosseno de θ. E o y vai ser o y do centro mais o raio vezes o seno de θ. Lembrando que, para garantir que seja uma circunferência, esse θ ele tem que dar uma volta completa na circunferência trigonométrica, pelo menos. Então, você pode geralmente a gente coloca o θ variando de 0 a 2π, mas não tem problema se você colocar o θ pertencente aos reais. Porque se você coloca o θ pertencente aos reais, você garante que, de fato, não vai ter nenhum ponto da circunferência que vai ficar de fora, porque você está pegando todos os números possíveis, certo? Inclusive os números de 0 a 2π, ou de menos 2π a 0, enfim. Então, esse par de equações aqui é um par de equações paramétricas dessa circunferência, onde o nosso parâmetro aqui é o θ. Tá legal? Beleza? Bom, no nosso próximo exercício é o contrário. Então, no nosso primeiro exercício, ele dava a equação da circunferência, nesse caso, na forma geral, quando a gente viu na aula teórica, né, desse assunto, desse tópico, a gente olhou para a equação reduzida, tá? Mas dá no mesmo, porque a equação reduzida e a equação geral são equivalentes, tá? Então, aqui ele deu a equação geral e pediu a equação paramétrica. Já no próximo exercício, ele dá o par de equações paramétricas e pede uma equação independente do parâmetro θ. Então, se eu quero independentemente do parâmetro, então eu quero sumir com esse θ, certo? E aí, para isso, como é que a gente vai fazer isso, né? Eu vou isolar tanto o cosseno quanto o seno de θ. Então, aqui, ó, o cosseno de θ isolado, ele vai ficar x menos 3 sobre 5.
O seno de θ, eu também vou isolar. Isolando o seno de θ, vai ficar o quê? Y menos 2 sobre 5. Uma vez isolado o seno de θ e o cosseno de θ, lembra quando eu mostrei a motivação? Na verdade, não foi nem quando eu mostrei a motivação, foi quando eu mostrei por que esse par de equações ele fazia sentido. O que a gente chegou no final? A gente chegou no final na relação fundamental da trigonometria, que é cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ igual a 1. Então aqui eu vou utilizar essa relação fundamental. Então aqui, ó. Então cosseno de θ é igual a isso, seno de θ é igual a isso, e a gente lembra que o cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ, ele é igual a 1. Então isso aqui ficou x menos 3 sobre 5 ao quadrado mais y menos 2 sobre 5 ao quadrado igual a 1. Então isso aqui ficou x menos 3 ao quadrado sobre 5 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado sobre 5 ao quadrado igual a 1. E aí, multiplicando toda a equação por 5 ao quadrado, a gente tem, então, x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Então, a gente pegou o par de equações paramétricas e escrevemos ela sem o parâmetro. Então, a gente escreveu a circunferência na sua forma reduzida. Se você quisesse escrever na forma geral, não era uma exigência do problema, né, uma vez que a gente já assumiu com o parâmetro θ. Mas caso você quisesse, né, escrever na sua forma geral, como a gente já viu em aulas anteriores, basta você desenvolver esses produtos notáveis e arrumar a casa. Tá? Mas aqui a gente já solucionou o problema. Então, essa circunferência tem centro 3,2 e raio igual a 5, que já dava para perceber aqui. Aqui é o raio, aqui é o centro, certo? Você poderia... bom ponto, né? Você poderia... Gustavo, mas eu já lembro que aqui é o x do centro, que aqui é o y do centro, e que esse cara daqui é o raio. Já poderia substituir aqui direto? Poderia, não tem problema nenhum. Mas sempre bom, né? Caso você não lembrasse, né? Sempre bom você lembrar principalmente isso daqui, a relação fundamental da trigonometria. Então existe uma relação entre essas coisas, né? Inclusive a motivação vem disso, né? Para chegar nesse par de equações. Tá? Beleza? Então, com isso a gente mata essa primeira sequência de exercícios aí, envolvendo equações paramétricas da circunferência. Beleza? Tranquilo? Bom, então dessa maneira eu encerro essa aula.